Olá pessoal, bom dia. Vamos dar sequência à nossa videoaula. Então nós estamos numa segunda parte. Oriento que vocês façam, que vocês visualizem, assistam a primeira parte, porque é uma sequência. Provavelmente a gente vai estar dividindo nossa apresentação, em três partes. Nessa segunda parte a gente vai dando sequência àquela discussão que a gente tinha já iniciado a respeito do trabalho na sociedade capitalista. Com as décadas de 60, a gente tem grandes mudanças no mundo. Então, são feitos questionamentos sobre os valores de vida, sobre as liberdades individuais, o uso do corpo. Nós temos uma verdadeira efervescência político-cultural nesse período. A década de 70 ela vem acompanhada de grandes mudanças no processo de trabalho. Nós temos um movimento aí importante que a gente chamaria de transnacionalização, ou seja, transferência de indústrias, e com elas os rejeitos, a poluição ambiental para os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento. Essas indústrias elas vieram exatamente à procura de normas menos rígidas, ambientais, com relação à política de proteção social, as questões trabalhistas, porque o objetivo do capitalismo é realmente o lucro. A década de 80 ela é acompanhada de movimentos também importantes. A automação dos processos fabris, o boom da informatização, e o controle do trabalho através de novas ferramentas. A gente tem também nesse período um fortalecimento dos movimentos sociais e sindical. Nesse período a gente tem o fortalecimento de um novo método, uma nova forma dentro do contexto do mundo do trabalho, chamado toyotismo, na verdade traduzido por uma acumulação flexível, ou seja, uma flexibilização tanto do processo produtivo como também das questões trabalhistas. No toyotismo a gente não precisa mais de estoque, a gente produz aquilo que o mercado quer, aquilo que o mercado precisa. E aí a gente tem grandes avanços tecnológicos para isso e novas formas da gestão do trabalho, como por exemplo o trabalho em casa, Ou seja, você não tem os postos de trabalho dentro da empresa, você compra os produtos que as pessoas fazem em casa, e aí colocam a sua marca. Grandes marcas utilizam-se desse processo ainda hoje. Nessa parte contemporânea dessa acumulação flexível, a gente tem uma grande instabilidade trabalhista, porque a gente muda essas relações de emprego. A força do trabalho acaba sendo desvalorizada, então você não tem a sua equipe, você tem pontos de trabalho. E o trabalhador ele acaba produzindo aquilo que o mercado quer. Então ele se sujeita a essa multifuncional, essa situação multifuncional. E isso potencializa os lucros das empresas. Então nós temos grandes implicações estratégicas empresariais para o mundo do trabalho nesse período do trabalho contemporâneo. Nós temos um desemprego acentuado, e com isso uma busca pela informalização. As pessoas têm que correr atrás de ganhar o seu dinheiro, então vão trabalhar por conta própria no mercado informal. Então a informalização é uma situação evidente nesse nosso mercado, nesse nosso mundo do trabalho contemporâneo. A degradação ambiental, então a produção a qualquer custo, mesmo com as regras ambientais, a gente verifica o esgotamento dos recursos naturais e a poluição ambiental ela é bem evidente. A precarização e a fragmentação do trabalho, então a precarização dos vínculos de trabalho, dada essas novas formas de produção. Maior subordinação do trabalhador e dificuldade também de organização dos trabalhadores. As novas flexibilizações atuais da CLT, ela inclusive favorecem essas questões. Um aprofundamento das desigualdades sociais, então a vulnerabilidade, perdas na proteção social e essa diversidade desses arranjos produtivos nesse período.
Com a questão do trabalho informal, que é uma questão bem evidente, né? Lembrando que o mercado formal também movimenta a economia, embora ele não produza uma receita de imposto para o governo, né? Nem receita para o INSS como proteção social, as pessoas também estão desprovidas, já que não são contribuintes, estão desprovidos dos benefícios, né? Isso vem sendo duramente combatido, mas é uma alternativa de trabalho para as pessoas, o grande exército nosso de desempregados e as dificuldades de inserção no mercado de trabalho. Esse período ele é marcado, nesse nosso mundo contemporâneo, é marcado profundamente pela globalização, né? Que é essa integração dos processos sociais, econômicos, políticos, culturais, né? Impulsionada pela evolução tecnológica, né? Especialmente, né, no final do século XX e depois o século XXI. Essa globalização ela traz realmente benefícios, né? Nós temos uma revolução, tivemos, né, e estamos aprofundando isso, uma grande revolução nos meios de transportes, nas telecomunicações. A gente se movimenta muito rápido, né, dentro do contexto do território do mundo. Descoberta de novas tecnologias, novos medicamentos, né? Aumento na produção de alimentos e junto com essa produção também vem a questão da química, né? De novas drogas, novos produtos para a agricultura, né? E novos procedimentos de lidar com o solo, de produção também, né? Não é mais só a produção do solo, nós temos outras formas, hidroponia e outras questões. E o desenvolvimento de novas técnicas na área de construção civil, ampliação, né? Através desse mundo permeado pela tecnologia. Agora, até a globalização traz também grandes desvantagens. Uma delas é o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia do coronavírus, né? O que mexeu com a economia em algum lugar vai mexer com a economia no mundo todo, né? E a rapidez dos meios de transportes, de acesso aos territórios no mundo, elas facilitam não só essas crises financeiras, mas também as epidemias se espalharem, as doenças se espalharem. Os países em desenvolvimento, né, eles ficam mais sujeitos aos impactos dessas crises. Há um aumento do desemprego em escala global e a exclusão de países que conseguem se adequar aos processos da globalização, que são as grandes nações, né? Os grandes países, eles conseguem se recuperar mais rapidamente do que os países subdesenvolvidos e os países em desenvolvimento. No Brasil, essas modificações elas foram acompanhadas no mundo do trabalho, né, na década de 60, 70, mais na década de 70 e 80, de grandes modificações com relação à questão trabalhista, né? Nós temos a publicação das normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho, que são normas que regulamentam atividades de trabalho, as inspeções, né, realizadas por órgãos oficiais, né, os equipamentos, ou seja, um grande olhar para a segurança e medicina do trabalho na perspectiva da regulamentação. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas são atualmente 36 normas, né? Importante a gente citar a norma regulamentadora 32, que trata da segurança e saúde do trabalhador nos serviços de saúde, ou seja, ela é direcionada a todos os serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, seja em que nível for de prestação, de vigilância, de recuperação, né, de reabilitação, de assistência à saúde, né? Então, hospitais, clínicas, com todos os profissionais de saúde, tudo está regido por essa norma de segurança e saúde do trabalhador, NR32. Importante que a gente cite também outras normas, por exemplo, a NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né? Esses exames que a gente faz para entrar no emprego, para sair do emprego, para mudar de função, eles não são soltos, né? Eles são parte de uma política de prevenção dentro da empresa.
que está regida por esse Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que é a NR7. Né? Então, esse acompanhamento da exposição dos trabalhadores, né, fazendo esses exames, avaliando os gradientes biológicos relacionados com a exposição, faz parte desse programa. Temos também uma norma importante, a NR9, que trata dos programas de prevenção de riscos ambientais, que é o PPRA, ou seja, esse programa ele identifica quais são os riscos que os trabalhadores estão expostos, né, e o que tem que ser usado de equipamento de proteção individual para a proteção desses trabalhadores e também quais são as proteções coletivas que devem ser implementadas no contexto da empresa. Outra NR importante é a NR24, que trata das condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. Essa NR ela fala a respeito de que condições relacionadas à parte sanitária, de banheiros, né? Espaços destinados à alimentação, água potável, tem muitas questões abordadas nessa NR24 que também são relacionadas à questão das condições sanitárias do trabalhador. Ficaram para trás aí para a gente falar a respeito da NR6, né, que trata dos equipamentos de proteção individual, né, NR5, que trata da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, e a NR4, que são serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, que as empresas maiores elas têm que implementar. Então, as normas regulamentadoras são normas direcionadas à questão das atividades produtivas e que regulamentam determinadas questões vinculadas ao trabalho. Evidentemente que nós temos normas para caldeiras, máquinas, equipamentos, fornos, tem a NR17 também que fala a respeito de ergonomia, né, que é a situação de conforto nos ambientes de trabalho. Indústria da construção, líquidos inflamáveis e combustíveis, trabalho a céu aberto, resíduos, sinalização de segurança, trabalho portuário, trabalho rural, espaços confinados, construção e reparação naval, os frigoríficos. Então nós temos normas regulamentadoras direcionadas a diversas atividades, né, que regulamentam essas atividades de trabalho. Essas normas são editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, falar em saúde do trabalhador, né, a gente tem algumas nuances com relação a essas definições. Por exemplo, medicina do trabalho é a especialidade médica, né, do médico do trabalho que executa as ações dentro do contexto dos ambientes de trabalho em cumprimento das normativas legais. Então, a medicina do trabalho é uma especialidade médica, né? É uma ação do profissional dentro do contexto da saúde ocupacional. A saúde ocupacional ela está mais vinculada à questão das demandas das empresas, né? Então, ela aborda o trabalho de outros profissionais, como os engenheiros de segurança. Então, a saúde ocupacional está voltada por reconhecer riscos, né, a implementar medidas de saúde e segurança, fazer com que as empresas cumpram os regulamentos com relação às exigências legais dentro do contexto do trabalho. E a saúde do trabalhador, esse termo ele é mais novo, né? Ele foi cunhado a partir da Constituição Federal de 88. A gente só vai ouvir falar assim, saúde do trabalhador, né, como componente da saúde pública no contexto da Constituição Federal de 88. Então, no artigo 200, lá a gente tem ao SUS compete, além das outras atribuições, né, que falam lá, a questão da vigilância, do acompanhamento, da saúde das pessoas, né, tá lá, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente de trabalho. Então, a saúde do trabalhador ela foi instituída como uma também obrigação do SUS, cuidar da saúde do trabalhador. Exatamente visualizando que o trabalho pode ser uma condição,
né, uma situação condicionante e determinante também do adoecimento dos trabalhadores, ou seja, adoece-se e morre-se em virtude das condições de trabalho. No entanto, a Constituição Federal ela não falou assim, o que era a saúde do trabalhador, só disse que saúde do trabalhador seria competência do SUS. Isso a gente vai encontrar quando a gente começa a regulamentar o SUS, falar como é que o SUS ia funcionar e o que seria esse Sistema Único de Saúde. Esse primeiro movimento ele se dá com a Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8.080/90, que vai dizer para a gente, saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção da saúde do trabalhador, assim como visa a recuperação e a reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, lança um olhar sobre a forma como esses trabalhadores trabalham e em que condições eles trabalham. Mais para frente, um outro movimento seria de começar a regulamentar como é que isso daria, em âmbito do SUS, a questão da saúde do trabalhador. E aí, em 2002, nós temos a criação da RENAST, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, através de uma portaria que depois foi aperfeiçoada em 2005, né? E também em 2009. E a RENAST ela veio exatamente para criar uma rede de atenção à saúde do trabalhador, entendendo que a atenção à saúde do trabalhador é competência dos municípios, lá na atenção básica, nos seus serviços iniciais lá no município, é uma competência também do Estado e é uma competência do governo federal. Ou seja, o envolvimento de todos os órgãos, né, dessas esferas de governo, executores de ações relacionadas à saúde do trabalhador. Não só a saúde, mas também, né, outras instâncias do poder público que estejam de alguma forma vinculadas ao setor, ao processo, né, de trabalho. Isso a gente vai falar mais para frente quando a gente estiver comentando sobre a vigilância à saúde do trabalhador. Então a RENAST ela tem um foco na assistência, ou seja, assistência ao trabalhador vítima de danos, né, e agravos relacionados à saúde do trabalhador. Então, tanto na atenção básica, preparando a atenção básica para que ela responda melhor a essas demandas, a questão da urgência e emergência, média e alta complexidade, né, para atendimento a essas doenças, agravos e eventos relacionados à saúde do trabalhador. E a RENAST ela implementa, né, um eixo integrador denominado CEREST, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Esses centros de referência seriam as referências para a atenção primária e também para os demais serviços, para execução, né, de ações diversas no contexto da saúde do trabalhador, inclusive a parte de vigilância. Lembrando que a parte de vigilância deve ser executada tanto no âmbito da atenção primária, nos municípios, como também no Estado e nesses órgãos mais centrais do governo federal e nos centros de referência em saúde do trabalhador. O papel do CEREST, então, é um papel importantíssimo, né? Um papel de suporte técnico. É ali que nós vamos ter profissionais qualificados para trabalhar a educação permanente com os demais serviços do SUS. Então, e também coordenando projetos, né, de promoção, projetos de vigilância dos trabalhadores no âmbito da área de sua abrangência. Nós temos vários centros de referências espalhados no país, né? Aqui na região sul nós temos o CEREST Cachoeiro Itapemirim, ele trabalha com os 26 municípios aqui da região sul. E a gente observa, a gente fala assim, eles deixam de ser a porta de entrada. Apesar de a gente falar que os serviços especiais de acesso aberto, eles são também porta de entrada, mas os CERESTs, eles não são portas para urgência, para emergência, né? Eles são portas de entrada também para os trabalhadores, para demandas diversas dentro do contexto, né, das suas necessidades de saúde. O CEREST, então, seria um centro articulador e organizador dentro do território, né? Ou seja, uma retaguarda técnica e irradiador, né, das ações, das ideias, das situações, vamos dizer assim, de caráter sanitário e de base epidemiológica dentro do contexto da saúde do trabalhador.
Bom, a vigilância em saúde do trabalhador, ela está direcionada então para esse olhar sobre o adoecimento e morte dos trabalhadores. E o objetivo é exatamente reduzir, né, realizar ações de promoção de saúde e reduzir os agravos decorrentes das condições de trabalho. E por meio disso, né, a integração das ações que vão mexer diretamente com esses determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos que a gente já discutiu anteriormente. No ano de 2012 foi publicada uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Importante que essa política ela fala assim, quais são as atribuições da saúde do trabalhador na atenção primária, quais são as atribuições na atenção de média e alta complexidade e quais são as responsabilidades no setor terciário, né? Ou seja, a nível hospitalar. Então a política ela é muito importante na medida em que ela fortalece a vigilância, né? Integrando a vigilância da saúde do trabalhador com os demais componentes das vigilâncias, né? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental, e busca incorporar, né, esse olhar sobre a categoria trabalho como determinante do processo saúde e doença dos indivíduos e da coletividade. Bom, quando a gente fala trabalhadores, para o SUS a gente já tem um outro espectro, né? um outro contexto. Então são trabalhadores para o SUS não só quem tem carteira assinada, os seus trabalhadores formais. São trabalhadores para o SUS todos os homens e mulheres que exercem atividades para sustento próprio ou sustento dos seus dependentes. Qualquer que seja a forma de inserção no trabalho, formal ou informal dentro da economia. Então, indivíduos, né, assalariados, aqueles que estão empregados recebem o seu salário, trabalhadores domésticos, avulsos, agrícolas, autônomos, servidores públicos, trabalhadores de cooperativas, até mesmo os empregadores, considerados também trabalhadores, proprietários de micro e pequenas unidades de produção, estagiários, né? Aquelas pessoas que trabalham numa unidade domiciliar, por exemplo, na agroindústria, né? Todos eles, às vezes a família toda trabalha ali, todos eles são trabalhadores, aprendizes. E também uma coisa importante, até mesmo as pessoas que estão afastadas temporariamente por desemprego ou outras condições, né, relacionadas ao trabalho. Então, tanto os aposentados, que estão definitivamente afastados, né, como também as pessoas que estão com auxílio, acidente ou que estão desempregados, são considerados trabalhadores para efeito do SUS. Exatamente porque muitas questões às vezes podem se manifestar para além do vínculo de trabalho das pessoas, né? Então as pessoas podem trabalhar hoje e manifestar determinadas condições relacionadas à saúde muito aquém, né? Muito mais adiante. Bom, nós vamos parando aqui então com a nossa segunda parte e depois assistam a terceira parte da nossa aula, né? Vão acompanhando os slides, como eu sugeri, pode ser o áudio e acompanhando os slides. E as dúvidas, depois a gente pode estar postando no fórum, pode estar tirando na nossa videoconferência, que será às 13 horas de hoje. E também vou disponibilizar meu e-mail para que a gente possa estar conversando sobre algumas questões que a gente precise, né? Que surjam algumas dúvidas ou o que a gente precise aprofundar mais. Obrigado pela atenção de vocês.